Prisão domiciliar desde 4 de agosto, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser alvo de uma ordem de prisão preventiva pelo ministro Alexandre de Moraes antes do julgamento pela trama golpista. O julgamento está marcado para setembro, começa ali dia 2, deve ir até o dia 12 de setembro. O prazo para a defesa se manifestar termina hoje à noite, às 8h34. Bolsonaro foi indiciado na quarta-feira por tentativa de obstrução no processo sobre a trama golpista. A PF apresentou um relatório com novas provas no inquérito, que foi aberto em julho. Por isso, ele tem até as 8h34 da noite para apresentar explicações que foram solicitadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. A PGR também pode se manifestar até esse horário. Não é só a defesa de Bolsonaro, portanto. Nesse caso, a Procuradoria-Geral da República pode pedir o arquivamento do caso, apresentar uma denúncia ou solicitar mais apurações. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente, o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, por suspeita de coação no curso do processo e por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Comigo, Leonardo Sakamoto, aqui no estúdio. Carla Araújo está em Brasília. Começo contigo, Sakamoto. Uma boa tarde. Expectativa para essa apresentação da defesa. E aí, será que sai um pedido de prisão para Bolsonaro, preventiva? Boa tarde, Diego. Boa tarde para a Carla, que está em Brasília. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui no All News. Só Deus sabe. Eu não chutaria, não. O que sua bola de cristal... Eu não faria esse chute, não. Porque é o seguinte... É claro que se você vai perguntar do ponto de vista jurídico, tem elementos suficientes para transformar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro de domiciliar em preventiva? Vários dos juristas que ouvimos aqui no All News disseram que sim. Vários disseram que sim, né? Falaram que, olha, tem o Reale Júnior. Várias pessoas vieram aqui e falaram, tem. O próprio Walter Maierovski, várias pessoas falaram que elementos tem, né? Ficou provado, né? Inclusive tem até plano de fuga, tem um monte de coisa para ir para a Argentina e tudo isso mais. A questão é outra, a questão é que, e aí é uma questão, porque aí entra uma questão política, uma questão consequencial e não necessariamente deontológica. Não estou falando dos princípios, estou falando das consequências, né? Até agora a gente tem visto, apesar do que o pessoal fala, não, tem uma sanha punitivista, estão querendo torturar o Bolsonaro, aquela coisa, não. Na verdade, o Alexandre de Moraes foi muito cuidadoso com relação à aplicação de medidas cautelares, tanto no processo que diz respeito à tentativa de golpe de Estado, quanto no processo que diz respeito à obstrução da justiça e o ataque à soberania. Em muitos casos, com relação à questão mesmo, lembra quando o Bolsonaro foi fazer aquele Airbnb de fuga, né, lá na Embaixada da Hungria, no ano passado? Né, discutiu-se que naquele momento poderia-se ter uma medida cautelar, como tornozeleira, como domiciliar, exatamente por conta daquilo. E o pessoal, na verdade, ele falou, não, deixa passar. Houve vários momentos que o Alexandre de Moraes deixou passar, por quê? Para não dar motivo para inflamar o bolsonarismo, para inflamar os seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Aí você vai falar, poxa, mas se fosse um trabalhador pobre, da periferia de São Paulo ou do Rio de Janeiro, por muito menos desrespeito a decisões judiciais no curso de um processo, já estaria em Bangu, já estaria no Chilindró. E eu concordo com vocês, totalmente. Só que a questão é outra. A questão que a Justiça está ponderando e tem ponderado é exatamente o próprio ex-presidente Bolsonaro, os seus apoiadores estarem esticando a corda propositadamente para forçar a Justiça a tomar decisões e, a partir dessas decisões, usá-las de vitimização dentro e fora do Brasil. Dentro do Brasil, junto aos seus seguidores, inflamando as ruas, no momento que o julgamento vai começar agora no 2 de setembro, e também inflamando fora do Brasil, dando elementos para que Donald Trump continue sua agressão continuada contra o país, que já está nessas tarifaças de 50%, além da Magnitsky para as instituições. Então, Diego, tem as questões jurídicas, que dariam possibilidade, mas tem a ponderação política e uma tentativa, né, clara de aplicar uma prisão preventiva para o Bolsonaro só quando ele for efetivamente condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E esta vai ser a decisão do Alexandre de Moraes? Não se sabe. Vamos ver. Vai se entregar as posições da defesa, a Procuradoria-Geral da República vai se manifestar e, a partir daí, o Alexandre de Moraes pode manifestar-se. É isso. Vamos ouvir a Carla também? Carla, a Procuradoria-Geral da República só se manifesta depois que a defesa apresentar, né, as suas
alegações, suas explicações. Será que o Alexandre de Moraes vai seguir aquilo que diz a PGR? Vai tomar uma atitude ali por conta própria? Qual que é a tendência? Boa tarde. O ministro Alexandre de Moraes tem feito, né, os trâmites normais de um processo, então, na verdade, a defesa vai mandar hoje essa resposta. A expectativa, aliás, é que eles usem aí mesmo todo esse prazo, eles têm costumado usar todo esse prazo, né, em outras manifestações, então a gente deve ter só mesmo à noite o retorno da defesa. E aí o próprio ministro Alexandre de Moraes pede, então, né, que é praxe no processo, para que o Gonê se manifeste. Normalmente, isso costuma até ser rápido, às vezes em 24 horas ele pede a manifestação da PGR, a gente não sabe exatamente como é que vai ser esse trâmite. E aí, Diego, é claro, há toda essa especulação da possibilidade ou não da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro virar uma preventiva, ele eventualmente ter que ser levado para um regime fechado, enfim, não se sabe. Mas se especula, sim, isso, mesmo com a proximidade aí do julgamento, né, marcado ali para o próximo dia, para a semana do próximo dia 1º de setembro, dia 2 de setembro. Então, assim, a gente está nesse momento em que a gente vai aguardar, mas a gente tem que lembrar que, como o Saca destacou, né, nessa semana, nos relatórios da Polícia Federal, vieram à tona aí, além dos diálogos, né, esdrúxulos entre pai e filho e outras coisas mais que a gente acompanhou, a gente teve ali algumas ações do ex-presidente Jair Bolsonaro, como enviar vídeos, né, uma centena de vídeos e outras coisas, que seria uma forma de burlar a proibição dele de uso de redes sociais, de mídias sociais, né, enfim, de comunidade de redes sociais. Então tem aí também a questão da comunicação com outros investigados. Esse relatório da Polícia Federal que indiciou, mais uma vez, Bolsonaro e o filho Eduardo, mostra, por exemplo, uma conversa entre Jair Bolsonaro e o general Braga Neto, que está preso também agora, né, já desde o final do ano passado. E aí você vê que como o Saca também destacou, que há aí fortes indícios mesmo de que houve um descumprimento de medidas cautelares. E por isso, o raciocínio lógico seria esse, já que nas decisões do ministro Alexandre de Moraes, ele deixou claro que a tornozeleira eletrônica, a prisão domiciliar, poderia ser revista, né, caso houvesse algum desses descumprimentos. Então, a gente está nessa expectativa, vamos ver o que a defesa vai falar. Eu estava conversando aqui com algumas pessoas que conversam ali, né, no entorno dos advogados, enfim, que a expectativa é que não tem muita surpresa, eles vão continuar com os mesmos argumentos que eles têm usado aí nas suas manifestações, de que, por exemplo, no caso de pedir asilo ao Milei, especificamente esse caso, né, acho que foi a Folha que deu, inclusive, essa reportagem de que o Bolsonaro teria recebido essa sugestão, mas que ele não teria acatado. Então, ali os advogados vão tentar desconstruir o desrespeito a essas medidas cautelares, provavelmente, e também explicação dessas ações que foram mostradas aí nesse novo relatório, nesse novo indiciamento. E aí a gente não sabe, né, Diego? Porque até a gente coloca aqui, vamos supor, num cenário muito hipotético, que a PGR que o Moraes peça a manifestação da PGR hoje ainda, e a PGR muito rapidamente se manifeste, e esse rito eventualmente seja acelerado, por uma prisão no fim de semana, uma coisa que não é usual. Mas aqui a gente lembra, aí nas rodas de conversa que acabam surgindo isso, o Braga Neto foi preso num sábado. Então a gente também já não tem essa questão. Cid foi no meio de um feriado, né? O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, a gente está com essa expectativa, mas é claro, evidente, o devido processo legal tem que ser respeitado. Nós temos, a gente ouve aí o máximo que a gente consegue de fontes para sentir que caminho vai, mas não tem jeito, a gente tem que esperar a manifestação hoje da defesa e aí como é que vai deliberar o ministro Alexandre de Moraes e como é que a PGR vai fazer esse rito, né? Não sabemos com qual velocidade a PGR se manifestará a favor da manutenção ou da prisão domiciliar ou não, ou pedindo mais diligências, ou recomendando uma prisão preventiva, enfim. São especulações que estão nos radares, né, daqui da política brasileira, Brasil, no caso, né, mas que a gente tem que aguardar, não tem jeito, enfim. O pessoal que está de plantão, inclusive, está, né, se preparando, mas eu acho que ainda leva um pouquinho mais de tempo, pensando, né, nesses ritos jurídicos aí, pensando que a manifestação vem hoje só por volta das 8 da noite.
Chegamos, não respeitam nem mais os plantões dos jornalistas. Estaremos aqui no fim de semana. Aliás, eu vou estar aqui como, né? Aguardando notícias. Pode ser qualquer tipo de notícia, né? Pode ser uma notícia bombástica ou pode ser uma notícia não tão bombástica assim. Agora, Sakamoto, essas conversas que foram divulgadas, né, do Bolsonaro com a família, com o Silas Malafaia, ontem chegou uma nova informação de que ele movimentou 30 milhões, né, 30 milhões de reais no intervalo de um ano. Tudo isso precisa ser explicado, né? A Folha de São Paulo até trouxe uma matéria apontando que entre março de 2023 e junho de 2025, né, ou seja, no pouco mais de 2 anos, foi até mais, foi 44,3 milhões de reais, né, nas contas bancárias dele, de acordo com a análise da Polícia Federal, em cima de dados do COAF, né, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. E aí, a maior parte desse cascalho todo, mais de 20,7 milhões, veio via PIX, sendo que 19,3 milhões só em março de 2023, entre março de 2023 e fevereiro de 2024. A gente lembra, todos e todas, que houve uma campanha, né, puxada por aliados de Bolsonaro para, segundo eles, ajudar a pagar advogado, ajudar a pagar as multas. Foram mais de 1.200.000 lançamentos na conta. A PF, inclusive, apura se você tem suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo o Bolsonaro, envolvendo o filho dele, as esposas, né? Então a PF está investigando isso. Bem, ele já era confessado, né, que desse dinheiro, 2 milhões foram destinados, mais de 2 milhões, ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, que com esse dinheiro está se mantendo nos Estados Unidos, enquanto incita, fomenta, incentiva, ajuda o governo norte-americano a baixar sanções contra o Brasil, tarifaço, perda de empregos, perda de empresas, as sanções contra membros do Supremo Tribunal Federal. Recebeu 2 milhões de reais e ainda xingou o pai, né? E ainda xingou o pai, né? Então imagina só, né? Tipo, não ficou sem a mesada. Tá lá. Não só não ficou sem a mesada, Diego, tem uma informação interessante. E quando ele já estava lá, né, o Bolsonaro continuou mandando depois mais 30 mil, mais 40 mil. Enfim, mas só para terminar, eu acho que tem um ponto, né, que isso aqui mostra uma... Ou seja, o Bolsonaro tentou um golpe, não conseguiu, começou a ser julgado, e aí, para ajudar ele a se defender, o pessoal dá dinheiro, e com esse dinheiro que ele arrecadou, tentou novamente um golpe, porque na prática é o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, o que mostra essa nova economia patriótica. São 5 etapas essa nova economia patriótica. Tente um golpe de Estado em nome da salvação nacional. Seja processado e condenado. Terceiro, lance um PIX e espere que os fiéis depositem. 4, invista com segurança o que arrecadar. Ele investiu tudo em renda fixa, segundo ele. E 5, use o dinheiro para tentar dar um novo golpe. Né? E aí é o seguinte, nem na nova economia patriótica, o brasileiro de extrema-direita sabe que seu dinheiro será bem investido e que retornará com juros em nova tentativa de golpe. É isso aí, Sakamoto. Vamos trazer para cá o jurista Marlon Reis, que está conosco, conectado também, para falar um pouco sobre a expectativa para essa apresentação da defesa de Bolsonaro. Doutor, bem-vindo, boa tarde. Com a experiência do senhor, conhecendo o ministro Alexandre de Moraes, o senhor teria algum palpite do que pode acontecer logo mais, doutor? Boa tarde. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, palpite mesmo... Eu não tenho, não vou arriscar, não, mas fazendo uma rapidíssima análise, uma breve análise aqui, eu vinha dizendo, já disse aqui no UOL, e até eu ouvia há pouco o Leonardo Sakamoto falando sobre isso, sobre a ponderação que o ministro Alexandre de Moraes tem demonstrado em diversas decisões. Eu afirmei aqui que estavam esgotadas, exauridas, todas as condições exigidas pela lei para o decreto de prisão preventiva pura e simples de Jair Bolsonaro já há um bom tempo. Mas o ministro Alexandre preferiu utilizar medidas alternativas à prisão, ao encarceramento, primeiro com algumas restrições, com a tornozeleira, depois com a prisão domiciliar, a obrigação da permanência em domicílio, em determinadas circunstâncias, mas desde aquele momento eu já dizia que estavam exauridas as condições da lei para o puro e simples decreto de prisão preventiva. Sendo assim, eu volto a dizer o mesmo. Estava isso valendo para a ação penal da trama do golpe.
E é o mesmo que eu afirmo em relação a esse novo indiciamento, que nasce da tentativa de frustrar o processo da trama do golpe. E por isso eu volto a afirmar, não falta nada para a decretação da prisão preventiva, a não ser as ponderações institucionais do ministro Alexandre de Moraes e do STF. Tem pergunta, Carla? Tenho, Marlon, boa tarde, doutor. Muito se fala também sobre a condição de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Nessa etapa do processo, em que Gonê, né, vai se manifestar ainda, depois que apresentarem essas alegações pedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, se eles, assim, como é que fica essa questão da saúde do presidente na questão da prisão preventiva? O ministro Alexandre de Moraes pode levar isso em conta, por exemplo, decretar uma preventiva e manter ele numa domiciliar, por exemplo, levando em conta essas alegações que a defesa tem feito já sobre o estado de saúde do ex-presidente? Sim, nós vivemos, Carla, e todos sabemos, e é isso que desejamos e defendemos, num Estado de Direito que é, por natureza, humanitário. Nós temos dever, um dos elementos basilares da Constituição Federal é o respeito à dignidade da pessoa humana. Isso beneficia até os indignos, até os que não respeitam esse mesmo direito, até os que quebram a sede dos poderes, até os que são omissos ou até adotaram posturas criminosas na pandemia. Todos, por mais horrendas que tenham sido suas ações, são beneficiados pelo fato de nós termos um constitucionalismo humanitário. Então, se a análise médica, técnica, observada pelo judiciário como digna de credibilidade, aponta para riscos humanos, no caso de um puro e simples encarceramento, então isso deve ser observado para permitir que uma prisão preventiva seja cumprida em domicílio. Mas eu só queria, para concluir essa resposta, dizer que isso deveria ser observado para todos e para todas, né? Não só para aqueles que ostentam ou ostentaram qualquer tipo de poder político ou econômico, mas também para os mais humildes, que sejam capazes de demonstrar, que tenham meios, que se apresentem a eles os meios para que demonstrem à justiça as suas moléstias físicas ou até mentais, e com base nisso tenham esse tratamento humanitário de serem mantidos em prisão domiciliar. Então a resposta é sim, é possível o cumprimento total da medida sem que deixe de ser uma prisão preventiva, ainda que cumprida integralmente em domicílio. Doutor Marlon, boa tarde, obrigado pela presença. Eu queria explorar exatamente isso que o senhor acabou de colocar com relação à situação das outras pessoas em situação de pessoas que infringiram a lei, né? E acho que esse é um ponto, porque todo mundo reclama, fala, não, todo mundo, digamos, os aliados do Bolsonaro, os seguidores do Bolsonaro falam, não, está sendo-se muito duro com o Bolsonaro. Só que aí quando vão falar de qualquer pessoa, alguém que roubou carne ou furtou qualquer coisa, inclusive furto famélico, né? Ou de bagatela, assim, a pessoa, não, tem que ficar na cadeia, tem que apodrecer, sem julgamento, sem nada, sei lá. Ou seja, você tem pesos diferentes, medidas diferentes, inclusive para crimes muito mais leves do que uma tentativa de transformar o Estado Democrático de Direito em geleia. E aí eu queria que o senhor analisasse isso. O senhor acha que esse cuidado que o STF acaba tendo com a prisão do Bolsonaro, por conta de todas as questões políticas, desdobramentos envolvidos, pode fazer com que a gente comece a sonhar com um judiciário que vai tratar todo mundo igual, ou seja, com esse mesmo cuidado, ou não? Isso não vai ser usado para isso aí vai ser só nesse caso mesmo e o judiciário vai continuar fazendo o que sempre fez, que é encarcerar. Sakamoto, às vezes a sua proposição é fantástica porque permite a gente considerar uma coisa. Às vezes, é preciso haver uma situação muito ruim, muito exemplar, para que se possa ter evoluções até mesmo no tratamento
das pessoas mais humildes. Eu dou um exemplo. Quando o Supremo chegou a editar uma súmula após um grande banqueiro ter sido preso e algemado, então foi editada uma súmula vinculante para estabelecer os limites do uso das algemas. Isso acabou servindo também para os mais humildes. Virou uma súmula vinculante. Eu mesmo tive a oportunidade de usar essa súmula, Sakamoto, naquele episódio dantesco em que a polícia militar aqui do estado de São Paulo amarrou uma pessoa, né? Prendeu com cordas e arrastou de uma maneira absolutamente infamante, vil e sob tortura, porque aquilo claro, provocava dor, além do constrangimento, da humilhação. E com base na súmula vinculante, nós pedimos ao Tribunal de Justiça de São Paulo que informasse a Polícia Militar de São Paulo que só se pode algemar e ainda assim dentro dos estritos requisitos da súmula vinculante, que é a súmula vinculante 11, se eu não me engano. Então, aquele episódio que beneficiou o banqueiro, ele acabou muitas vezes beneficiando pessoas mais humildes. Então, eu deixo aqui um convite para defensores públicos, para advogados criminalistas, advogados de entidades de direitos humanos, advogados do movimento negro, que estão acostumados a lidar com violações gravíssimas, à integridade física até, e a liberdade nem se fala, mas muitas vezes até a integridade física, até a vida dessas pessoas humildes, pessoas mais despossuídas, pois vamos nos valer desses precedentes que estão se sobrepondo uns aos outros, como no caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello e agora nesse. Esses elementos humanitários que valem para uns estão formando uma robusta jurisprudência que pode sim ser apresentada no caso concreto em favor dos humildes, que devem sim ter o mesmo tratamento.